palavra poderosa para os nossos corações, para a tua casa, para a tua família. Se você crê, vai dando glória, em nome de Jesus. Aplauda a Deus, que Ele merece. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quero desde já desejar um tempo de muita edificação para a sua vida, que está aí do outro lado da telinha, vendo-nos através dessa live. Quero glorificar a Deus, porque mesmo em tempos difíceis, Deus tem separado alguns para adorar em espírito e em verdade. Mesmo que o tempo não seja propício, a igreja não se cala, a igreja se prostra para adorar ao Senhor, mesmo em tempos difíceis. Não podemos nos reunir como grande ajuntamento, como uma grande congregação, mas podemos nos conectar, mas podemos nos unir mesmo através dessas telinhas aí, seja no celular, no computador, na sua Smart TV. Aquilo que o homem não consegue entender, como a igreja não para em tempos difíceis, e é por isso que você está conectado, é por isso que você está conectado junto com a gente. Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu sou o pastor Gilberto Nogueira e quero desde já também mandar um grande abraço para o pessoal lá da comunidade terapêutica Zion, que está aí ao vivo com a gente pelo Facebook. Nós estamos ao vivo pelo Facebook do pastor Gilberto Nogueira, estamos ao vivo pelo Facebook da CC Seara, Comunidade Cristã Seara, e estamos ao vivo conectado aqui na terra, e estamos ao vivo conectado nos céus. Amém, querido? Aleluia. O texto que eu quero compartilhar com você nessa noite é o texto de 2 Samuel, capítulo de número 6. E eu quero intitular essa ministração como A Minha Casa, o Meu Altar. O título dessa mensagem é A Minha Casa, o Meu Altar. Aleluia. Glorioso e bendito. Amém? Vou estar lendo junto com você capítulo 6 do livro de 2 Samuel. Iremos caminhando aqui em alguns versículos até o verso de número, vamos lá, até o verso de número 13. A Bíblia diz assim: de novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, ao todo 30.000. Ele e todos que acompanhavam partiram de Balá em Judá para buscar a arca de Deus, arca sobre qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab na colina. Uzai e Ai, os filhos de Abinadab, conduziram o carroção com a arca de Deus. Aiu andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor ao som de todo tipo de instrumentos, de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzai esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado, e a ira do Senhor se acendeu-se contra Uzai por seu ato de irreverência.
Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor o abençoou, ele e toda a sua família. Disseram ao rei: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Amém, queridos? Pai, aqui é a tua palavra. Eis aqui o teu servo, como servo e vivendo como servo na tua presença. A tua palavra já é a maior revelação. Mas essa noite eu te peço, ó Deus, que o meu coração que está conectado ao Senhor se conecte também com todos aqueles que estão assistindo essa live, para que através da tua palavra eles sejam tocados e eles sejam alcançados e edificados pelo poder que há na tua palavra, pois assim eu oro no nome de Jesus. Queridos, eu vejo através desse texto algo que me chama a atenção, é que a casa de Obed-edom foi ricamente abençoada por um período apenas de 3 meses, enquanto a arca permaneceu lá. E a presença da arca não é nada mais nada menos que a presença de Deus. E nós entendemos que no Antigo Testamento, quando se fala da presença da arca, se reverencia a presença de Deus. Mas eu quero também lhe dizer que a arca passou por outros lugares antes de chegar na casa de Obed-edom. Em 1 Samuel capítulo 4, Deus levanta o menino Samuel para exortar o sacerdote Eli, dizendo que a casa dele estava bagunçada. Quer dizer, referindo-se que a casa do sacerdote Eli, que tinha como filhos Ofni e Finéias, não era mais digno da presença de Deus. E nós vemos no decorrer da história, em 1 Samuel, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, uma trajetória que a arca vai ter, só que vai ter situações diferentes. Por quê? Porque a arca passa por alguns lugares, mas o efeito dela não é igual em todos os lugares. Isso quer dizer que a presença de Deus pode estar em vários lugares, mas nem em todos os lugares é o mesmo efeito. Por quê? A Bíblia diz que Israel vai contra os filisteus, e à frente vai Ofni e Finéias, os filhos do sacerdote Eli. Só que a Bíblia vai dizer que por o exército de Israel não estar digno da presença de Deus, eles perdem a batalha, a arca é tomada pelos filisteus, e a arca vai passar 7 meses na terra dos filisteus. Atente comigo. Enquanto a arca permaneceu na terra dos filisteus, a Bíblia vai dizer que os filisteus foi tomado de grande maldição. Eles foram tomados de pestes, de úlceras. E um dos filisteus chega para o rei e diz: meu senhor, o que tudo tem causado
usado no nosso arraial é porque a presença da arca está indevidamente no nosso arraial. A Bíblia vai dizer que o rei prepara uma carroça, coloca a arca e manda a arca embora. Na medida que a arca vai saindo do arraial dos filisteus, as pestes e as mortandades cessam. E a partir dali a arca vai parar na casa de um homem chamado Abinadab. E lá ela permanece por 20 anos. E a Bíblia vai dizer que dentre 20 anos que a arca permanece na casa de Abinadab, nada acontece. Nenhuma manifestação é contada no livro dos reis e no livro das crônicas que a arca durante 20 anos, passando na casa de Abinadab, acontece algum feito, alguma maravilha, alguma coisa diferente. Estranho isso, né? 7 meses nas terras dos filisteus, por as terras dos filisteus ser indigno, virou maldição. Agora 20 anos na casa de Abinadab, um levita, um sacerdote, e a arca não causa nenhuma manifestação. Estranho isso. E o texto que a gente lê, a arca apenas 3 meses na casa de Obed-edom, a Bíblia vai dizer no versículo de número 11 que a arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou tremendamente a sua família. E disseram ao rei Davi, ao ponto do rei Davi se alegrar. E eu fiquei me perguntando, por que a diferença da presença da arca em alguns lugares? E o que o Senhor falou no meu coração é que havia alguma coisa diferente na casa de Obed-edom. Primeiro, Obed era um edomita. A esposa de Obed-edom, ela era estéril. Então a cena não era propícia. Mas a Bíblia vai dizer sobre Obed-edom nas enciclopédias que Obed-edom era um homem temente ao Senhor, reverente ao Senhor, e que constantemente estava prostrado em buscar a face de Deus. E aí eu percebi, então essa é a diferença. 7 meses na casa dos filisteus se tornou maldição. 20 anos na casa de Abinadab, nada acontece. E eu também me perguntei, querido, o porquê? Como a presença de Deus está há muito tempo em um lugar e nada acontecer? E eu classifico aqui 3 classes de pessoas que vivem na igreja, 3 classes de tipo de cristão. Aquele onde a presença de Deus não é digna de estar, porque ainda não preparou o seu altar, porque não tem o altar consertado, porque não tem uma vida digna da presença de Deus. Essa é a primeira classe, a classe daqueles que não valorizam, que não se preparam, que não adoram como é para adorar. É a classe daqueles que estão na igreja por estar, estão há tanto tempo na igreja e nada acontece. E a única coisa que eu tenho para responder a você, se você está aí comigo perguntando por quê, a única resposta que eu tenho é porque talvez precise haver um verdadeiro encontro com o Eterno e o seu coração. Talvez o seu coração ainda está fechado, endurecido, porque 20 anos na casa do Senhor e nada você sente. O problema não está na casa, o problema não está no Senhor, o problema está com você. E eu quero dizer para você que chegou a hora de você consertar o altar. Chegou a hora de você remover as pedras. Chegou a hora de você remover aquilo que está impedindo. Chegou a hora de você quebrar a barreira para se rasgar e se entregar totalmente ao Senhor.
você está assim, fazendo parte da primeira classe de cristão, que não sente a presença há muito tempo, por se achar indigno, Deus separou um tempo para você consertar o seu altar. A segunda classe de cristãos é a classe dos aliados a Abinadab, aonde a arca esteve 20 anos, mas nada aconteceu. E a resposta que eu tenho para você, se você continua me perguntando o porquê que a arca ficou 20 anos lá e nada aconteceu, a resposta que eu tenho para você é: porque ele não valorizou a presença da arca. E a classe de cristãos que não valoriza a presença de Deus é a classe de cristãos que está na igreja e vai para o culto, mas depois do culto, o culto não vai com você. É a classe de cristão que vai para a igreja, mas depois da igreja, a igreja não está em você. É a classe daqueles que vivem com a Bíblia na igreja, mas a Bíblia também não está em você. É aqueles que levam a Bíblia para a igreja, mas que em casa não vive a Bíblia. É a classe daqueles que querem o que os outros têm, mas não querem pagar preço para ter a presença de Deus manifesta, como se manifesta na vida de um, como se fecha na vida de outro. Porque eu quero dizer uma coisa para você, querido. Se você é dessa classe que está há tempos na igreja, mais de 20 anos até, ou menos de 20 anos, mas está há muito tempo, e até agora não aconteceu nada, tem algo muito errado. Porque se não aconteceu, precisa acontecer. Precisa acontecer uma entrega verdadeira. Precisa acontecer um derramamento. Precisa acontecer um lavar regenerador do seu. Porque estar na presença de Deus não pode estar na presença de qualquer jeito. Porque para estar na presença de Deus, sentir a presença de Deus e transmitir a presença de Deus, não se pode estar de qualquer forma, não se pode estar de qualquer maneira. Uma vez, uma professora fez um trabalho na escola com algumas crianças, e o trabalho tinha como título: como você queria que fosse o seu pai. O trabalho da professora era: como você queria que fosse o seu pai. No outro dia chega todo mundo com seus trabalhos, e alguns disseram: eu queria que meu pai fosse um super-herói. Outros disseram: eu queria que o meu pai fosse um policial. Eu queria que o meu pai ele fosse um bombeiro. Eu queria que meu pai fosse isso e aquilo. Aí chegou um garotinho, deixa eu falar para você. Chegou um garotinho, sabe o que foi que ele disse? Ele disse: eu queria que meu pai fosse em casa do mesmo jeito que ele é na igreja. E a professora achou aquilo ali um tanto inusitado e chamou aquele garotinho e disse: por que você queria seu pai na sua casa como ele era na igreja? Porque na igreja meu pai é atencioso, na igreja meu pai é bonzinho, na igreja papai prega bem, na igreja papai canta bem, na igreja papai ele tem tempo para todo mundo, mas lá em casa. Então a classe dos que está há muito tempo na igreja e ainda não sente a presença de Deus como era para sentir, é porque talvez você não esteja valorizando a presença da arca na sua casa, talvez precisando lavar, regenerar o seu altar, até porque a arca não pode estar em qualquer lugar.
Bíblia vai dizer que quando Deus deu a ordenança para Moisés construir a tenda da congregação, ele disse que começasse pelo altar onde a arca iria ficar. Então a arca não pode estar em qualquer lugar, a arca precisa estar num altar. E se a arca precisa estar num altar, o altar não pode ser qualquer um, o altar não pode ser montado de qualquer jeito. É por isso que às vezes você vê alguém sendo usado na palavra, você vê alguém sendo usado no louvor, você vê alguém sendo usado em várias coisas na igreja, e você olha, quanto tempo que eu estou e nada disso acontece comigo. Talvez a resposta Deus esteja te dando hoje. Talvez você precise consertar o altar e valorizar a presença da arca. Aleluia, louvado seja Deus. E agora eu queria ir para a terceira classe de cristãos, que é a casa de Obed-edom. A Bíblia vai dizer que quando Uzá toca na arca, ele é fulminado. Significa o quê? Que Aio e Uzá, filhos de Abinadab, não estavam dignos de carregar a presença de Deus, não estavam dignos de carregar a arca. Quando Davi e os seus valentes olham para essa situação, eles percebem que também eles não estão dignos de carregar a arca, porque Davi estava com as mãos manchadas de sangue, os seus valentes estavam com as suas espadas meladas de sangue de tanta guerra. Davi estava preocupado com muita coisa, mas quando ele assume o seu reinado, a primeira coisa que ele faz é juntar os anciãos, juntar os seus valentes e ir atrás de buscar a arca. Mas isso acontece para informar a Davi que ele não poderia levar a arca ainda para Jerusalém, porque Jerusalém e o povo ainda não estava preparado para receber a arca. Jerusalém tinha passado 20 anos sem a presença de Deus, então eles estavam acostumados com muita coisa, a frieza já tinha batido, muitos já estavam desanimados, muitos já estavam afastados da presença de Deus, e agora a arca vai ficar mais 3 meses. E o interessante é que nós estamos indo para quase 3 meses de pandemia, quase 3 meses que nós estamos isolados na nossa casa. E aí eu quero falar justamente sobre isso nessa noite. Porque Davi deixa a arca na casa de Obed-edom, sobe para Jerusalém e lá ele apregoa jejum e oração. Davi chama os anciões e os seus valentes e começa a proclamar, dizer: ei, se Jerusalém e nós não estamos dignos de carregar a arca, nós vamos nos preparar, nós vamos consertar o altar para que a arca esteja digna de voltar para nossa casa, para que a arca esteja digna de voltar a fazer milagres e prodígios na nossa presença. Davi sobe com os anciões e com os valentes, e lá em Jerusalém, enquanto a arca está na casa de Obed-edom, eles começam a jejuar, eles começam a se consagrar, eles começam a varrer o templo, eles começam a preparar o altar onde iria ficar a arca. E é disso que nós precisamos. Entenda uma coisa comigo, querido. Quando Davi chega na casa de Obed-edom, quem atende é sua mulher. A mulher de Obed-edom vê que era o rei Davi, e ela grita, chamando por Obed-edom. Só que Obed-edom estava lá atrás, orando, prostrado. Obed-edom já estava preparando o seu altar há muito tempo. Por isso que a arca pôde ficar na casa de Obed-edom. E preste atenção, ele apõe a arca na sala da sua casa, aonde há um altar, onde ele preparou um altar, porque ele sabia que enquanto ele buscava, enquanto ele se prostrava, orando, rogando, buscando a presença do Eterno dentro da sua casa, o altar estava sendo preparado, porque a minha casa é o meu altar, a sua casa é o seu altar, a nossa casa é o nosso altar.
presença de Deus precisa se estabelecer primeiro. Obed-edom deu prioridade para a presença de Deus. Obed-edom, antes mesmo de imaginar que a arca poderia chegar ali, Obed-edom vivia preparando o seu altar. Obed-edom vivia conservando o seu altar. Obed-edom vivia cuidando da sua família, segundo os preceitos, segundo os rudimentos de Deus, segundo as ordenanças. Obed-edom, ele vivia a família segundo a vontade de Deus. E sabe por quê? Que a arca permaneceu 3 meses e a família dele foi abençoada tremendamente, porque Obed-edom, ele soube muito bem conservar a presença da arca. Obed-edom, ele soube muito bem valorizar a presença da arca, porque Obed-edom, enquanto a arca estava na sua casa, ele valorizava, ele tocava, ele sentia, ele se prostrava, ele já estava com o seu altar preparado. E quando você tiver com a sua casa, que é o seu altar, preparado para a arca se posicionar, você vai ver o que Deus vai fazer na sua história, você vai ver o que Deus vai fazer no meio da sua família, porque aonde a presença de Deus está, algo tem que acontecer. Algo tem que acontecer, querido. Nós estamos vivendo um tempo dos verdadeiros valores cristãos. Porque se você acha que valor cristão é estar no culto, na igreja todo dia, você está errado. Valor cristão é você ser o templo e morada do Espírito Santo. Porque antes a arca precisava estar em algum lugar. Hoje não. Eu sou o templo, eu sou o altar, e a presença vive em mim, porque Cristo vive em nós. Nós somos o templo, nós somos o altar. Mas entenda uma coisa comigo, querido. Eu preciso que você atente para isso e fique muito claro. Deus preparou esse tempo de pandemia para você viver a igreja aonde Ele sempre quis que você vivesse, na sua casa. Deus preparou esse tempo de isolamento social para você realmente viver princípios familiares. Deus reservou esse tempo de isolamento social para que o pastor, ele seja pastor da sua casa, ele seja o sacerdote do lar. Deus preparou esse tempo para que a família se una em buscar a Deus em espírito e em verdade. Deus preparou esse tempo para aquele que era uma bênção na igreja, seja bênção na sua casa, seja bênção na sua rua, seja bênção no seu vizinho, seja bênção onde quer que ele estiver. Deixa eu dizer para você, faça do limão uma limonada. Você talvez esteja achando ruim estar vivendo esse tempo de isolamento social. Limão, você abre ele, chupa, é azedo. Mas se você bota no liquidificador, bota um açúcarzinho, vira uma limonada, gostosinho. Deixa eu te falar o que eu quero te dizer para você nessa hora. O que eu quero dizer para você é que você pode fazer desses tempos difíceis, que você acha que é difícil, estar no isolamento social, faça do melhor tempo que você pode viver na presença de Deus na sua casa, porque é o seu primeiro ministério, é a sua família. Hoje o pai tem que ser pai, a mãe tem que ser a mãe, o esposo tem que ser o esposo, a esposa tem que ser a esposa, o pai tem que ajudar o filho na tarefa da escola, a mãe tem que ajudar nas coisas de casa. Ei, você está ajudando a esposa em casa, arrumar a casa, varrer a casa? Ah, não, é vergonhoso.
Não, querido. Na mania que você vai ajudando a sua família a viver, você vai arrumando o seu altar, para que antes de Deus se manifestar na sua vida na igreja, Ele já vai manifestar na sua casa, Ele já vai manifestar para onde você for, Ele vai manifestar a presença no meio dos seus. Chegou o tempo de nós sermos a igreja ambulante, e não a igreja de 4 paredes. Chegou o tempo de você ganhar os seus vizinhos com o seu testemunho de fé, porque hoje é o maior tempo para você exercitar a sua fé. Não está fácil, mas nós temos uma garantia: o Eterno, o Todo-Poderoso está conosco frente a frente, está conosco nas batalhas, nos momentos difíceis. Eu quero dizer uma coisa para você: pode me faltar comida, pode me faltar água, pode me faltar o que vestir, mas uma coisa eu tenho me prostrado lá na minha casa e pedido: Senhor, não deixa faltar a tua presença na minha casa, não deixa faltar, Senhor, a Shekinah sobre o meu lar, não deixa faltar a tua presença na minha vida e na minha família, porque a presença de Deus é a maior herança. Obed-Edom foi ricamente abençoado, porque em 3 meses, valorizando a arca, priorizando a presença da arca, algo tremendo aconteceu com ele e com a sua família. Talvez você está aí na sua casa vendo essa live, e você esteja se perguntando aonde você está se enquadrando nessas 3 classes de cristão. 7 meses no arraial dos filisteus, por ser indigno, se tornou maldição. 20 anos na casa de Abinadab, seus filhos Aio e Uzá não valorizaram a presença da arca, se acomodaram, esfriaram na fé, se acostumaram com a presença e já não estavam dando mais tanta atenção. Nada aconteceu. 20 anos. Mas quando a arca chega na casa de Obed-Edom, em 3 meses, há uma grande reviravolta. Por quê? Porque a arca foi valorizada, a arca foi priorizada, e a arca foi zelada na casa de Obed. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Você que está aí do outro lado da telinha nos assistindo, há quanto tempo que você conhece a palavra? Há quanto tempo você está na igreja indo para os cultos? Há quanto tempo você tem vivido na presença de Deus e nada tem acontecido? Eu preciso lhe dizer nessa noite, através dessa live, que precisa se fazer algumas coisas diferentes. Precisa se chamar a atenção de Deus de uma forma diferente. Em vez de estar orando e pedindo sinais para a tua bênção, envia sinais da tua fé para chamar a atenção do Eterno. Não é tempo de pedir, é tempo de agradecer, e que a sua gratidão ela alcance o coração de Deus, que a sua gratidão e a sua verbalização por tudo que Deus tem feito na sua vida durante esses dias possa alcançar o coração de Deus, que você possa priorizar a partir de hoje a presença imutável do Eterno, a presença de Deus estabelecida sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família. Acredito eu que Obed, todos os dias durante esses 3 meses, ele apreciava de uma forma entusiasmada a presença da arca na sua casa. Eu acredito que ele, olhe lá, se ele dormisse impressionado com tamanha glória que estava diante dele.
Obed-Edom e a sua esposa tivessem tempo para fazer qualquer outra coisa senão ficar contemplando a presença da arca no meio da sua casa. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Não se acomode com o que você já viveu na presença de Deus. Não se acostume com o que Deus já fez na tua vida. Você sabe por quê? Porque Deus está fazendo em um tempo todas as coisas se tornarem novas e maiores. Eis que faço nova todas as coisas. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Se a presença de Deus já se manifestou na sua vida de forma tremenda, te prepara, porque quando passar esse tempo, ela vai se representar de uma forma triplicada na tua história. Deixa eu te dizer uma coisa para você. Se você tem conservado, priorizado, se você tem buscado em família a presença de Deus esses dias dentro da tua casa, te prepara, porque a manifestação da palavra, os cumprimentos das promessas vão triplicar na tua história, vão triplicar na tua vida. Mas não será assim com todos. Infelizmente eu preciso falar isso. Não vai ser assim com todos, porque nem todos nesses dias difíceis de isolamento social estão valorizando a presença de Deus, estão valorizando a palavra, estão valorizando as lives, os cultos, estão esfriando. Nem todos estão conservando a presença de Deus. Quer dizer que para estar na presença de Deus tem que estar dentro de um templo, tem que estar dentro de uma igreja. Pois se você é crente desse jeito, querido, você não vai viver as promessas. Mas se você está conservando bem mais a presença de Deus, como você conservava quando as igrejas estavam abertas e você podia ir para o culto todo dia, na sua casa você está fazendo melhor do que você fazia na igreja. Te prepara, porque coisas novas virão para a sua casa, para a sua família, para a sua vida e para o seu ministério. Eu quero profetizar que quando essa nuvem passar, você que tem buscado, conservado a presença de Deus, tem permanecido na posição, vai viver algo que você nunca viveu, vai sentir algo que você nunca sentiu, e vai fazer coisas tão tremendas que você nunca imaginou fazer. Quem crê, dá um glória a Deus aí do outro lado. Quem crê, dá um glória a Deus aí do outro lado. Quem crê, levanta a mão, aplauda Ele, dá o maior brado de glória. Aleluia. Eu já quero encerrar, chamar os levitas aqui para a gente encerrar. Eu quero dizer para você que há um tempo novo chegando. Há um tempo novo chegando. É um tempo novo. Deus te levou para dentro da tua casa nesses dias de isolamento social, assim como Ele leva o ouro para a fornalha. Deus te levou para dentro da tua casa, viver igreja na tua casa, viver ministério na tua casa, assim como pega o ouro e coloca no fogo para ser apurado. Porque o ouro, por mais impuro que seja, ao ir para o fogo, ele vai ser apurado. Porque depois de ser apurado, vai ser construído uma joia tão rara, mas uma joia tão rara, com essa especiaria, que você não consegue entender, que você não consegue sentir. Mas o que está sendo construído na sua vida, no meio da sua família, dentro da sua casa, é um altar para que a presença da arca se estabeleça no teu altar. Tua casa, teu altar. Nossa casa, nosso altar. Nossa vida, altar do Senhor.
sobremaneira sobre nós, sobre você e sobre a sua casa. Coloca a mão no teu coração aí, querido, você que sentiu essa palavra, você que recebeu essa palavra, coloca a mão no seu coração. Você que está nos assistindo pelo Facebook, você que está nos assistindo pelo Instagram, e você que está nos assistindo pelo YouTube, se você sentir de Deus sair de uma classe para outra, se você percebeu que você está na classe daqueles que há muito tempo está na presença e não sente nada, precisa passar para a classe da casa de Obed-Edom, aonde em pouco tempo que a arca ficou lá, tudo de bom aconteceu. Se você sentiu na sua vida isso, eu queria que você fizesse uma oração junto comigo nessa hora. Pai, eu sei que eu não tenho valorizado a tua presença, mas essa palavra alcançou meu coração, e a partir de hoje eu quero fazer da minha casa igualzinho a casa de Obed-Edom, onde a tua presença vai ser valorizada. Faz em mim, Senhor, a tua morada, reina em mim, Senhor, a tua presença. É o que eu te peço em nome de Jesus. E se você está aí do outro lado da telinha e gostaria de se reconciliar ou aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, você que está aí em qualquer canto assistindo e sentiu de Deus essa palavra, que você quer essa presença que muda, que restaura, que liberta, que você quer essa presença na sua casa, na sua vida, que faz coisas diferentes, você que quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, você que quer voltar para os caminhos do Senhor, porque estava afastado muito tempo sem sentir a presença, eu quero que você coloque a sua mão para o alto. Eu quero fazer uma oração junto com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, os teus filhos que estão aí nos quatro cantos da terra, do outro lado da telinha, Senhor, que estão com as mãos levantadas, possa receber o teu perdão, possa receber de ti graça, misericórdia, em nome de Jesus, e que o Senhor os traga de volta para perto do Senhor, e que eles possam receber uma bênção especial nessa noite, que é a tua poderosa presença nas vossas vidas. Querido, creia tão somente nessa palavra e você vai ver a glória de Deus acontecer. Meu muito obrigado, que Deus te abençoe, querido. Fica aí com o ministério de louvor, não sai daí, continua adorando, continua glorificando.